Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão online conosco, que vão chegar. Estamos ao vivo na SECNE, Casa Espírita Caminho da Nova Era. Essa casa trabalha com atividades presenciais e atividades online. Aqui já está chegando o nosso palestrante da noite de hoje. Na quarta-feira é um dia de palestra e irradiação. E eu vou convidar, então, falar para nós sobre suscetibilidade e desajuste. Olá, Eduardo, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, sim, estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Não. Oi, você me ouve? Pronto. Está me ouvindo? A internet... Você está me vendo bem? Eu estou lhe vendo com a internet toda cheia de pixel. Mas acho que melhora. Bom, eu estou te vendo bem. Ótimo. Eduardo, seja muito bem-vindo. Está interrompendo, né? Tá. Só um pouquinho que nós estamos gerenciando a parte tecnológica aqui. Você me ouve bem? Ouvindo uma outra voz ao fundo também. Quer? Só um pouquinho. Bom, vamos ver. Parece que melhorou. Como é que tá para você? Tá, estou te ouvindo, só não consegui ainda colocar no meu fone de ouvido. Só um instante. Eu não te escuto. Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo aqui, mas nós estamos gerenciando aqui ainda um problema tecnológico de divulgar você para as pessoas que estão nos acompanhando. A Lídia está dizendo que está escutando nós dois, olha só. Ah, ótimo. Aqui está começando. Pronto. O nosso problema era aqui. Bom, então parece que foi resolvido. Na rede, não é aí? Tá. Nós estamos com muito vento aqui em Florianópolis, certo? Então, nós podemos ter instabilidade na internet, que não deveria ser por ser fibra ótica, mas vamos lá. Bom, Coisas da tecnologia. Uhum. coisas da tecnologia. Eduardo, então, antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma leitura do Vinha de Luz e a oração de abertura e eu já volto para a gente conversar. Tudo bem. Nosso encontro vai até que horas? Você tem para falar até 15 para as 9, 10 para as 9, ok? Ok. Então vamos lá. Um minuto com Jesus do Pastorino. A mensagem de hoje diz o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede no futuro. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que emana para a vida imanente. Isso está em João, no capítulo 4, versículo 14. E diz a mensagem de Pastorino: o momento é de turbulência e confusão, aborrecimento e caos. Não se desespere. Pare um momento e responda essa pergunta: como está sua alma? Qual o seu estado psicológico? Agitado? Sereno? Embaçado? Transparente? Inquieto? Tranquilo? Em meio a tudo que acontece, o mais importante é você.
Não deixe arrasar-se pela ventania. Enquanto há tempo, medite e retome o caminho da paz. Muitas vezes é necessário sacrificar caprichos e prazeres circunstanciais em favor de algo mais profundo e duradouro. O mais importante é a paz de sua consciência. Que assim seja, que essa mensagem de Pastorino nos acomode o coração e que nós possamos agora, nesse momento em que iniciamos os trabalhos na SECNE, nessa quarta-feira, receber a acolhida dos nossos mentores espirituais, receber a acolhida de todos aqueles que se sintonizam com o nosso propósito de estarmos em oração junto, aprendendo um pouquinho mais. Que o nosso Mestre Jesus seja conosco, aqui, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, querido amigo Eduardo. O que tu tens para trazer hoje para nós de suscetibilidade e desajuste? Vou pedir que você se apresente e daí depois que você falar para a gente até uns 10 para as 9, mais ou menos, 40 minutos, é um convite para a gente fazer uma reflexão e aí a oração final será tua, tudo bem? Ok, tudo bem. Então, Tá bom. é todo seu o espaço da Tá SECNE bom. da noite de Obrigado. hoje. Um abraço a todos que estão conosco aqui. Até. Vamos ouvi-lo. Obrigado. Bom, primeiro é importante dizer que é um prazer estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. A cada uma das vezes que eu recebo um convite como esse, sei da importância desse tempo dedicado, não só meu tempo dedicado, mas da espiritualidade amiga e daqueles que estão aqui conosco. Meu nome é Eduardo Andrade, eu moro em Nova Lima, Minas Gerais, e até por coincidência, semana passada eu passei aí pela região de vocês. Passei uma semana inteira em Santa Catarina, viajei para algumas cidades como Blumenau, tudo a trabalho, Blumenau, Chapecó, passei em Florianópolis, mais algum outro lugar que eu não lembro aí. Então, de certa forma, razoavelmente eu estou um pouco acostumado com a região de vocês aí. Mas imagino que aí deve estar mais frio que onde eu estou hoje. Bom, quando Raimundo me convidou para o tema de hoje, logo de cara eu fiquei na dúvida sobre do que se tratava essa suscetibilidade e desajuste. E acho que um dos maiores presentes que a gente tem quando a gente é convidado a palestrar por qualquer que seja a casa espírita, um dos maiores presentes que a gente leva enquanto palestrante é a oportunidade de a gente se desenvolver na medida em que a gente se aprofunda a temática no qual somos convidados. E é por isso que é tão importante respondermos ao chamado de atender qualquer desses pedidos, né, por uma eventual palestra. E sobre o tema suscetibilidade e desajuste, há duas principais referências, mas encontrei muitas outras. A principal delas é um trecho de Mateus, e também a gente encontra isso em diversos outros recortes de alguns livros que eu vou citar aqui, inclusive. Para que estejamos todos dentro do mesmo contexto, é importante que eu faça a leitura direta da fonte, para que entendamos qual é o contexto ali em que Mateus faz essas referências, para que então possamos extrair de lá o ensinamento que Jesus espera de nós. Então, eu vou, para quem quiser acompanhar, tá? É claro que há diferenças de traduções de uma Bíblia para outra, eu vou direto aqui ao Novo Testamento, em que há, no capítulo 10 de Mateus. E coloca-se o seguinte: Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsarem espíritos maus e curarem todas as doenças e enfermidades. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Esse primeiro momento antecede o ponto que de fato nos interessa, que é a passagem que se fala de sacudir a poeira. Bom, o trecho especialmente que trata essa noite de estudo de hoje vem um pouco mais na sequência, onde, ainda no capítulo 10, versículo 14, passa-se o seguinte: se alguém
Se alguém não os receber, nem ouvir as palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E é disso que trata a leitura do texto de hoje. Bom, talvez muitos de nós já devem ter se sentido frustrado quando em alguma ocasião nós quisemos de alguma forma interferir em pessoas para levar a boa nova, levar algum tipo de mensagem positiva. E muitas das vezes saímos frustrados pelo fato de que essas pessoas não estavam abertas à colocação, às nossas colocações. Eu acho que muitos de nós já passou por uma experiência semelhante, em que a gente está disposto a ajudar alguém e quando não recebemos a abertura correta, a abertura dessa pessoa, a gente fica frustrado. E a gente, na verdade, tenta persuadir essa pessoa por meio do evangelho. E quando não dá certo, a gente fica realmente muito angustiado e quer saber, poxa, por que essa pessoa desprezou algo de tão bom grado, a boa nova de Jesus? Por que alguém não receberia isso, né? E é disso que trata a passagem. Bom, primeiro porque nem todo mundo está preparado realmente para receber os ensinamentos de Jesus. E isso é um aprendizado para todos nós. E às vezes a gente fica realmente frustrado com isso. Quero começar essa noite contando uma situação em que me ocorreu no ano passado, em que, em uma das minhas viagens a trabalho, eu tive a oportunidade de jantar no restaurante e, como sobrou muito do prato que eu havia pedido, eu pedi para embrulhar para entregar alguém que pudesse encontrar na rua enquanto voltava para o hotel. Mudei um pouco a rota e passei para um local onde eu acreditava que encontraria alguém que pudesse estar disposto a receber esse meu presente. E quando eu chego lá e começo a conversar com a pessoa, primeiramente dando boa noite, conversando, perguntando como é que ela estava, etc., morador de rua. E quando eu ofereci para ele o prato, muito gostoso, muito bem montado, inclusive, ele se recusou e disse que não gostaria de ter mais a minha presença. Eu me senti como se eu estivesse invadindo a área dele, ou que de alguma forma eu percebi que ele estava bastante receoso. Talvez por algum motivo passado, alguma coisa que o fez acreditar que eu poderia ser uma ameaça a ele. Enfim, ele não aceitou a comida, pediu que eu me retirasse dali. E, é claro, além do alimento, eu estava tentando levar alguma palavra de consolo. E aquilo mexeu tanto comigo, que quando eu fui para o hotel, eu voltei, cheguei no hotel e comecei a rezar e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que aquele indivíduo que carece tanto de atenção não estaria aberto a receber, e não as minhas palavras, mas pelo menos o alimento, né, já que eu acredito que a maioria deles não tem o que comer a qualquer instante. Isso me incomodou de tal forma que quando eu li o texto de hoje, comecei a entender o significado das palavras que ali estavam, eu comecei a entender o porquê daquela minha angústia e do quão errado eu estava em acreditar que ele deveria aceitar exatamente aquilo que poderia levar a ele. Bom, então, o primeiro ponto é o seguinte: Deus não está procurando fãs. Deus está em busca de discípulos que possam, que atendam o seu chamado, né? E Ele vai nos convocar a cada um de nós a fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudar aqueles que precisam. Mas nem todos estão abertos a essa condição. E assim, os ensinamentos que Jesus nos traz por meio do Evangelho são talvez o maior poder que a gente pode ter para influenciar algumas pessoas. E ainda assim, como eu disse, algumas pessoas não estão à disposição para receber essa ajuda. O texto trata exatamente dessa passagem. É por meio dela que eu quero aprofundar e colocar dentro de um contexto maior. Primeiro é importante saber o seguinte: essa passagem, que consta em Mateus, ela não está presente apenas lá, mas há citações referentes também no Evangelho de Marcos e de Lucas. Para quem quiser pesquisar um pouco mais, Mateus capítulo 10, nos versículos de 5 a 15, Marcos capítulo 6, versículos 7 a 11, e Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 5. Então, em todas essas passagens, embora com mais ou menos detalhes, a gente consegue encontrar essa que é o ensinamento que Jesus propõe naquela ocasião. O interessante é que Mateus, como em outras vezes, como no Sermão do Monte, ele acaba sendo mais detalhista e ele consegue estruturar um pouco mais as passagens de forma que a gente tenha mais acesso a alguns conteúdos e passemos a entender, na minha opinião, um pouco mais fácil do que algumas outras passagens por outros evangelistas. Então vamos entender o seguinte: o que Mateus nos apresenta é dividido em alguns momentos. O primeiro deles, as instruções, em que ele nos coloca instruções, isso vai do versículo 5 a 15. Depois ele nos coloca alguns avisos que são dados a eles, aos apóstolos. Depois eles vêm com uma fase de encorajamento, que são os versículos 24 a 33. Depois a parte de dificuldades, de 34 a 39. E depois a parte de recompensas, que é de 40 a 42. Então, para cada um deles, a gente poderia
aprofundar muito mais. Nós vamos pegar apenas um versículo de todo esse conjunto que eu apresentei agora há pouco. A começar ali desse esboço que Mateus faz, né? O primeiro passo que ele faz é apresentar os 11 apóstolos, como eu disse o nome agora há pouco. Uma vez que ele apresenta quem são os escolhidos por Jesus, ele começa a passar as instruções de uma missão que esses 12 apóstolos deveriam cumprir em detrimento da ausência de Jesus fisicamente. Então ele começa fazendo uma limitação geográfica para mostrar que onde os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, deveriam iniciar suas atividades. Depois ele fala de poderes e responsabilidades. Ele fala do acolhimento e da rejeição que esses apóstolos teriam em cada uma das intervenções que eles fariam nas cidades que pudessem visitar. E ele fala de sacudindo o pó dos pés, que é a passagem que nos interessa para o estudo dessa noite. Por fim, ele fala do cuidado provido por Deus. E aí ele disserta por mais outras partes, que quem sabe em outra oportunidade a gente possa investigar um pouco mais. Bom, o importante é que muitas coisas foram ditas naquela ocasião, e a gente tem que tentar, como todas as outras passagens do Evangelho, tentar trazer para os dias atuais. Porque fica muito mais para isso que serve, né? A linguagem de Jesus era temporal. É claro que o contexto é o contexto daquela região, porque, como bom orador que Jesus era, ele conseguia, por meio de metáforas, por exemplo, conseguir uma conexão muito grande com aqueles que era a sua plateia. Para os dias de hoje, a gente tem que pegar os mesmos ensinamentos e tentar trazê-los para cá. Então, algumas passagens nos remetem a condições que estariam muito locadas ao nosso dia a dia, como esse exemplo que eu disse agora há pouco, que foi uma situação pessoal. Então, muitas foram as questões ditas naquela ocasião e precisam ser, de certa forma, atualizadas para que a gente possa entender melhor, né? E ele começa dizendo que, como uma recomendação, né, após apresentar os apóstolos, de que não seguir pela estrada dos gentios, nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas só falar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebe que ele dá uma limitação onde os apóstolos deveriam trabalhar. Afinal de contas, eles estão em busca atrás das ovelhas perdidas. Jesus já disse que nenhuma ovelha ficaria para trás. E os apóstolos, na ausência física do Cristo, seriam os responsáveis por fazer esse trabalho. Hoje, se a gente tivesse que tentar trazer isso para o nosso dia a dia, talvez pudéssemos pensar no seguinte: olha, não nos prender a outras religiões, quaisquer que sejam eles, quaisquer que sejam dogmas ou crenças, tirando toda essa nossa forma de chegar ao mundo na posição de espíritas, mas falar àqueles que estiverem insatisfeitos com a oportunidade de melhoria de si próprios, que estivessem perturbados por alguma condição, independente da religião. É mais ou menos disso que a gente está falando. Mas ainda assim, em detrimento da crença de uma ou de outra pessoa, ainda há aqueles que estão abertos e outros não à mensagem do Cristo. O tema básico dessa pregação de Mateus é que ele vem trazer uma ideia de que o reino dos céus está próximo. Ou seja, esse próximo, nós temos que levar em consideração tempo e espaço. Primeiro, próximo porque está próximo no tempo da nossa desencarnação. Quer dizer, o reino de Deus, ele pertence, ele está presente em todo momento, mas a partir da desencarnação, no aspecto de tempo, ele está próximo. No aspecto de espaço, ele também é próximo, porque é um mundo da não matéria, que convive com o nosso, ou seja, é tudo muito mais próximo do que se pode imaginar. Por isso, trazendo para os dias atuais e com a revelação do Espiritismo, fica muito mais fácil entender aquelas palavras, né? E aí, as passagens como essa estão presentes, por exemplo, também em Lucas, né? Então, o Cristo convida os 12 apóstolos para ressuscitar os mortos, limpar os corpos, cuidar dos leprosos, dos espíritos obsessores, né? Tirar os espíritos obsessores. Tudo isso devia ser feito sem que jamais esses apóstolos pensassem em qualquer tipo de retribuição, de qualquer espécie, né? Financeira ou qualquer outra coisa. Ou seja, ele fala de graça, Jesus fala de graça recebestes, quer dizer, o dom, e de graça dai-o a todos aqueles que, de alguma forma, fossem beneficiados pela feitura dos apóstolos. Há um trecho, inclusive, de um livro do Divaldo Pereira Franco, que é editado pelo espírito Amélia Rodrigues, que tem uma passagem belíssima, eu gostaria de ler pelo menos esse trecho, para que vocês entendam a importância dessa ocasião, né? E o texto, de fato, ele é muito bonito em sua poesia, e isso talvez nos toque mais ainda pela importância do papel que esses apóstolos teriam na ausência presencial do Cristo.
Foram 12 os escolhidos. Imagine a importância de cada um deles para pregar as palavras do Cristo quando ele não mais estivesse fisicamente junto de nós. E o texto diz o seguinte, tem uma colinha aqui para dar uma olhada. Seriam os portadores da revolução do amor, se referindo aos 12 apóstolos. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis do ouro, nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, olha que a importância do ensinamento do Cristo, porque ele, de cara, já nos fala o seguinte, olha, o trabalhador, a ele tudo será dado se tudo dele for dado ao próximo. Ou seja, em uma outra passagem, muitos de vocês devem se recordar, que Jesus diz, observe as aves do céu, nada lhes faltará. E Jesus propõe a mesma coisa a esses apóstolos. E eles não levem qualquer tipo de peso que poderia atrapalhar a jornada. Quer dizer, ir apenas de corpo e alma. E é isso que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia. Mas não é fácil se desprender de todas essas coisas para que a nossa jornada se torne mais fácil. Ele então diz para que os apóstolos se destituam de todo e qualquer dinheiro, de quaisquer materiais adicionais, porque a divina providência vai dar conta de tudo o que seria necessário para que eles chegassem aos seus objetivos por meio da palavra. E o que mais importante eles teriam é exatamente as palavras do Cristo. Né? No entanto, Jesus alertou-os de que em alguns lugares que eles fossem, eles não seriam bem recebidos. E que, às vezes em que isso acontecesse, eles poderiam rejeitá-los, zombar deles e até mesmo persegui-los. E é o cuidado que Jesus coloca nessas passagens que Mateus nos coloca. Né? E aí há uma passagem que é realmente o cerne do encontro de hoje, em que ele fala da poeira nos pés. Então, vamos entender o contexto. Né? Eu vou ler mais uma vez a passagem, né, do capítulo 10, versículo 14, em que ele diz o seguinte: e se algumas casas ou cidades não vos receberem bem, ou não quiserem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída vocês devem sacudir o pó das sandálias. Então vamos entender o significado disso. Né? Primeiro, na época de Jesus, a poeira nos pés era considerada uma coisa impura, coisa contagiante, contaminante. Quando um judeu, por exemplo, viajava para uma região pagã, por exemplo, ele sacudia a poeira do corpo, dos pés, todas as vezes que ele entrava na Terra Santa. Porque isso, de alguma forma, fazia com que ele deixasse para trás toda a impureza. Então, ou seja, isso era uma prática que já existia. Como bom orador que era, ele utilizava instrumentos, contextos, narrativas, metáforas que estivessem próximas do dia a dia dessas pessoas, para que eles pudessem compreendê-lo bem. Eu fico imaginando que se talvez Jesus estivesse aqui presencialmente entre nós, ele possivelmente estaria utilizando o Instagram, talvez possivelmente estaria usando uma calça jeans, uma camiseta branca, falando talvez gírias, mas que de fato ele conseguisse fazer essa interlocução de temas tão complexos, tão distantes da nossa realidade, que ele fazia tão bem. Por isso ele usa essas interlocuções para conseguir comunicar com os seus, não só com os apóstolos, mas com todo e qualquer seguidor que ele tivesse. Por isso a ideia da poeira nos pés. Ao usar essa imagem, Jesus está dizendo para os discípulos para deixar para trás tudo que não serve para a missão deles, a partir de tudo que foi confiado a eles. Quer dizer, eles não devem se prender a pessoas, a lugares, a situações, rancores, bens materiais ou quaisquer outras coisas que possam atrapalhar a jornada deles. A única coisa que eles precisam de fato é o Evangelho. E para que eles sigam em frente. Por isso, todo e qualquer peso é desnecessário, entre eles a poeira. Né? Então, esse hábito, né, que era israelita, né, especialmente quando ele regressava à Palestina, vindo de terras pagãs, em que ele sacudia o pé para entrar na Terra Santa, isso está presente até em algumas outras partes. Né? Paulo e Barnabé, também em Atos, eles também falam disso. Né? Eles obedecem à recomendação de que quando retornam, tirar a poeira. Bom, então, como essa orientação já era muito comum, então fica claro a gente entender
que havia uma conexão da fala do Cristo com os seus apóstolos, de forma que eles pudessem fazer o mesmo por qualquer que seja a região que eles rodassem, né? Por outro lado, assim, o símbolo da poeira, ela pode ir para além do óbvio. O que eu quero dizer é o seguinte, não se trata da mecânica de sacudir o pé para tirar a poeira. Os ensinamentos do Cristo são muito mais profundos que isso. E nosso objetivo hoje é tentar explorar um pouco mais do que significa todos esses ensinamentos. Então, quando ele transparece essa lição de que, quando o mestre diz que, não por um gesto mecânico, mas que deveríamos trazer... percebe, não são as palavras vazias, de sacudir o pé, mas muito mais do que isso, a gente deveria ter um olhar muito mais profundo. O ensinamento está por trás do significado daquela poeira. Então, a ideia de sacudir a poeira nos lembra que nós devemos nos apegar a quaisquer coisas. Não só os apóstolos, mas nós. Quantos de nós ainda carrega a poeira nos pés de mágoas do passado, de pesos que nos atrapalham a seguir a nossa jornada? Não devemos nos apegar a quaisquer outras coisas que não sejam o nosso objetivo de evolução. Embora, claro, estejamos muito distantes do que Deus espera de nós. Mas as palavras do Cristo continuam tão atuais quanto naquela época. A ideia de nós nos desenvolvermos, de nós evoluirmos, de crescermos, de sermos... Para que isso aconteça, nós precisamos deixar para trás relacionamentos tóxicos, hábitos prejudiciais, situações que nos limitam. E isso às vezes pode ser doloroso, porque a gente acaba se tornando muito apegado a coisas que não nos levam a lugar algum. Quantos de nós carrega ainda o ranço de experiências passadas e que não nos deixam evoluir? Há um ditado que muitos de vocês devem conhecer, de que às vezes a gente toma... O rancor é uma coisa assim, é como se a gente tomasse um remédio esperando que o outro morresse. Tomássemos um veneno, desculpa, desejando que o outro morresse. Rancor é um pouco disso. A gente carrega rancores a vida toda. Isso é doloroso, é difícil. É um peso que nos atrapalha a seguir a nossa jornada. Perceba que o ensinamento do Cristo estava até mesmo antes da frase da poeira no pé. Porque quando ele orienta os seus apóstolos a não levar qualquer tipo de coisa que não seja a manta e a sandália está presente no texto de Lucas, não está no texto de Mateus, quando ele orienta a usar apenas uma indumentária e a sandália, e que nada mais seria necessário, porque a própria jornada iria prover a eles o que fosse necessário, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que você carregar, além do que é a mensagem do Cristo, será peso. Assim como a passagem da poeira. Ou seja, tudo que a gente carrega que não deveria para avançar em nossa trajetória também será peso e vai nos atrasar a jornada. Mas é muito doloroso largar aquilo que nos prende. Quantas e quantas pessoas não evoluem ao longo da sua vida por acreditarem que não o fazem em função de uma praga que alguém lhe mandou. É o meu vizinho que não me deixa. Foi minha mãe que, quando eu era criança, me disse uma coisa que eu não gostei e por isso eu sou assim. Meu pai me abandonou e se ele tivesse me abandonado. Foi o meu chefe lá na empresa que fez assim, assim, assado. Meu irmão, a minha ex-namorada, o meu ex-namorado, o meu antigo marido. Ou seja, a gente fica buscando, parece que um monte de desculpas para justificar a nossa dificuldade de conseguir avançar tal qual Cristo nos pede. Sacuda a poeira dos pés. Qualquer tipo de mago, detrito, atrapalham a gente a evoluir. E a mensagem do Cristo está nisso. Tem uma outra passagem que eu acho belíssima, essa também vou pedir uma cola aqui para dar uma olhada, que é no livro Escrínio de Luz, que é editado pelo Emmanuel, né? É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, disse o seguinte, tá? Eu peguei alguns recortes aqui para a gente poder comentar um pouco deles. Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme, de tristeza, desencanto e lamentação. Poeira de inveja e vaidade, azedume e orgulho ferido. Não atires lenho à fogueira da ignorância. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. Seja onde for, com quem for, conserve entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base da nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos
suportar as dificuldades do outro, realizando a plantação da verdadeira alegria. Olha que passagem sensacional. Portanto, assim, não é fácil nos livrar de todo esse infortúnio que às vezes nos atrapalha. Quantos de nós pega cada uma das mágoas, das tristezas da nossa vida e vai pegando todas elas e colocando numa mochila que a gente vai carregando. E a gente vai ano após ano carregando e aquela mochila vai ficando pesada, pesada, atrapalhando a nossa vida. Ao ponto que o dia que a gente resolve simplesmente soltá-la, a gente avança. Jesus está falando dessa poeira, de todo tipo de peso que possa nos atrapalhar a nossa jornada. E a gente fica, às vezes, acreditando que esse peso, todo esse acúmulo de coisas, que essa dificuldade é só do outro, não a nossa. E é por isso mesmo que Cristo orienta os apóstolos de que ao sacudir, quando ele fala para sacudir a poeira dos pés, é que nem todo mundo vai estar aberto a essas possibilidades de dar aconselhamentos para que larguem essa mochila pesada. E nós conhecemos muitas pessoas que já tentamos ajudar e que não conseguiram entender a vontade, a nossa vontade de querer, às vezes em nome do Cristo, ajudar essas pessoas. E é engraçado como que isso às vezes fica mais evidente quando a gente está em momentos críticos, né? A gente sempre acha que tem pessoas que são muito inferiores a gente, que a gente é mais dominado pelo conhecimento e por isso mesmo somos mais nobres que os outros. Isso é um ledo engano, né? É curioso que se eu pedir para cada um de vocês aqui, eu queria até fazer um exercício com cada um de vocês aqui que está nos ouvindo. Tente imaginar, tente se lembrar da imagem de uma pessoa que você pode ter conhecido pessoalmente, ou quem sabe alguém já te contou uma história, de uma pessoa que é realmente execuível, sabe? Uma pessoa que criou todos os caminhos tortuosos do erro e que fez muito mal a si mesmo ou a outra pessoa, que tem hábitos absolutamente questionáveis e que, sob a perspectiva de qualquer um de nós, ele é claramente uma pessoa perdida em sua conduta. Nos tempos atuais ou passados, alguém que você já conviveu, tente imaginar essa pessoa, tente se lembrar, na verdade, de uma pessoa que represente claramente a imagem de um indivíduo perdido em sua jornada. Pensa aí. Agora deixa eu dizer uma coisa. Imagine que esse mesmo indivíduo, quem quer que seja ele, Deus pôs nele um potencial infinito de amor. Deus perdidamente apaixonado por esse indivíduo. Jesus tem amor por esse indivíduo de uma forma que jamais conseguiríamos compreender, por mais tortuoso que seja o caminho dele. O problema é que nas nossas relações com pessoas que de alguma forma têm dificuldade em evoluir, a gente tende a acreditar que o que sabemos, que a vida nos ensinou, é o suficiente para convencer essa pessoa a mudar a rota dela. E cada um tem o seu tempo. A vida, nas diversas encarnações e reencarnações, traz o seu tempo certo para as pessoas mudarem o que é necessário ser mudado. Mas nenhuma ovelha ficará para trás. Jesus é o caminho. Jesus é a salvação. E é por meio dele, ainda que seja pelo caminho estreito, pela porta estreita, é por ele que chegaremos. Mas nem todos estão preparados para isso. Mesmo o mais infeliz dos espíritos encarnados, ou quem sabe já desencarnado, ele recebe o mesmo grau de amor que o espírito mais evoluído que já passou pela Terra. Deus o ama tanto quanto ama Jesus. E às vezes a gente tem dificuldade de entender tudo isso, né? Há um livro muito interessante, também eu tenho uma passagem, eu fui catando um monte de coisas que remetiam a essa nossa conversa de hoje, né? Há um livro muito legal chamado Perante Jesus, também, do Chico, e vou pegar um trecho pequeno, o trecho assim, é lindíssimo, e é interessante, e algumas dessas literaturas, elas nos encantam não só pelo teor do ensinamento, mas pela linguagem, a doçura da linguagem, a escolha das palavras, nos remete ainda, o conto fica ainda mais belo do que de fato é. E eu vou tirar pelo menos um recorte dessa fala, né? Está ali nesse livro que eu havia dito, né, Perante Jesus, e diz o seguinte: o pó das sandálias é a preocupação doentia que recebemos de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da persividade.
a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis. Olha esse texto aqui, o anseio por resultado das nossas ações mais elogiáveis. A gente fica angustiado, porque quando a gente quer ajudar alguém, e essa pessoa, ou ela vira as costas, ou quando a gente ajuda e ela não nos retribui, não nos agradece, não diz para as outras pessoas que nós a ajudamos, olha o quanto nós temos ainda de evoluir em termos de orgulho, em termos de egoísmo, porque muitas das vezes fazemos na expectativa de que o outro reconheça a nossa ação e preferencialmente que ele nos fale e conte dos outros o que fizemos. O que da mão direita, a mão esquerda não deve saber. E quanto a gente ainda está preso nisso? Quantas das vezes ajudamos alguma pessoa na expectativa de que fôssemos ovacionados por isso? No mínimo pela própria pessoa que acabou de ser ajudada. O que Jesus coloca para os seus apóstolos é exatamente isso. Não se prendeia a essas coisas. Sacode a poeira do pé, para que não levem qualquer daquelas poeiras ou quaisquer outras coisas que dificultem a jornada ao longo dessa trajetória. E ainda nos prendemos a tantas outras coisas. Esse texto, né, do Perante Jesus, foi um texto que foi retirado do Reformador, em setembro de 1952, está na página 228. Então, assim, a poeira traz muitas limitações para a gente, né? Nós não podemos permitir que essas limitações nos atrapalhem no nosso avançar. E às vezes a gente fica nisso, né? Poxa, como é que fulano não está vendo isso? Como é que a vida dele está indo por água abaixo? A gente começa a apontar todas as razões pelas quais algumas pessoas que a gente conhece não avançam. E a gente pode dizer, é pela bebida, pelo jogo, sei lá, pela preguiça. Cara, a gente bota, assim, a gente acha que tem a solução para todos os problemas das outras pessoas, né? E a gente quer lá dizer o que a pessoa às vezes não está pronta para ouvir. Não que não que sejamos donos da verdade. Mas isso é exatamente o que o Cristo está dizendo. Em muitas das passagens dos 12 apóstolos, por todos os lugares que eles iriam até o final das suas vidas, iriam encontrar muitas dessas pessoas. Imagina lá 2000 anos atrás, onde o cristianismo era um trabalho a ser construído por meio dos apóstolos que viriam depois do Cristo. E a gente diz, como é que o fulano está vendo isso? Como é que ele deixou isso acontecer? Isso acho que abarca a muitos de nós. E falando ainda da poeira, assim, não é fácil tirar a poeira dessas pessoas que estão em caminhos turvos. E essas pessoas, às vezes, a gente tenta para ajudar a tirar a poeira delas, inclusive, mas não conseguimos. Para pensar assim, de forma metafórica, a gente tenta limpar a poeira das nossas casas, né? A gente pega a vassoura e joga a poeira para fora. Essa poeira, muitos não fazem, muitos têm a casa toda empoeirada, a vida empoeirada, eles não apegados a muitas coisas, às suas limitações, de suas crenças. O apego ele não se dá, inclusive, não apenas ao material, não apenas a situações do passado, mas às vezes as próprias crenças, que limitantes que são, não nos permitem abrir os nossos horizontes para entender que existe algo muito maior do que até então conhecemos. Jesus nos trouxe a boa nova. E é por meio dela que nós expandimos muito mais o entendimento do que é a realidade dos ensinamentos do Cristo do que entendíamos até então. Tirar a poeira para dentro de casa, varrer a inveja, a frustração. Essa poeira está presente na nossa vida. Só que a maioria de nós não consegue perceber tudo isso. A maioria de nós joga fora, alguns ajuntam a poeira, mas ainda assim é necessário que nós entendamos que cada um de nós não é um brechó ambulante. Sabe aquele brechó que tem um monte de penduricalho que a gente quer levar pela vida fora, com coisas antigas, mochilas pesadas, que nos atrapalham, sacode a poeira, né? E aí, só que para a gente fazer isso, nós temos que entender o que precisa ser feito. Eu me recordo de uma passagem de Jesus, quando ele conversa com Sara, e ela dizendo o seguinte, quando Jesus fala para ela do desapego, de largar as coisas e segui-lo, né? Como ele fez com os apóstolos, e ela fala da dificuldade dela, como é possível se desprender de tudo, com todas as suas limitações, já que ela tem as suas posses, a sua casa, a sua família, as suas ovelhas. E Jesus pergunta a ela o que ela faz da vida. Ela diz que criava ovelhas e dali tirava sustento por meio do leite. E Jesus, então, faz uma provocação a ela. Ele pede a ela para explicar o seguinte. Ele diz o seguinte, imagine uma gota de orvalho em cima de um lírio. Quão translúcida, quão linda e transparente essa gota de orvalho é. E ele faz o seguinte chamado a ela. Imagine a mesma gota de orvalho em cima
de uma poeira, já que estamos falando de poeira, em cima de uma poeira, ela se torna turva, ela se torna um barro. Portanto, a questão não é onde a questão é onde a gota cai. A pureza dela existe tanto em cima de uma flor, de um lírio, quanto na poeira onde ela cai. Quando Jesus nos fala para sacudir a poeira, nós temos que estar preparados para receber essa gota de orvalho. Ainda falando de Sara, ele pede o seguinte: compare isso então com o seu dia a dia. Se ela pegar o leite das ovelhas e colocar numa panela ou num vasilhame sujo, esse leite muito rapidamente ele se perde. Assim como acontece conosco. Estamos que estar limpos, tirar a poeira dos nossos vasilhames para receber o que Jesus nos traz em termos de amor. Mas como é difícil manter esse vasilhame limpo de todas as situações que passamos ao longo das nossas encarnações. Tanto é que muitos de nós carregam essa sujeira, essa poeira, mesmo atravessando de encarnação em encarnação. Quantos de nós carrega ranços do passado que sequer se lembra? E muitas das vezes estamos exatamente inseridos em familiares, amigos, em contextos de trabalho, com aquelas pessoas que nos fizeram tanto mal, exatamente para que a gente tenha a oportunidade de, amando essas pessoas pela palavra do Cristo, nos despor todos os pesos, toda a sujeira, toda a poeira que a gente ainda carrega. No vaso das nossas almas, a ideia de mantê-la limpa para receber a superioridade do amor divino é o que nos permitiria continuar seguindo a nossa jornada. O leite azedo ou o leite que duraria mais tempo demoraria, seria uma condição, metaforicamente, para a gente entender o que de fato precisa ser mudado. Nessa passagem, o Cristo ainda nos diz, e aqui eu vou recorrer à minha colinha: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste. Na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e a clareza da natureza. As palavras do Cristo não poderiam ser mais transparentes do que essas. Acontece que quando a gente está olhando essa passagem, né, que às vezes pode nos parecer tão simples no primeiro momento, ela de fato não é. Não confundir simples com simplório. Ela tem uma carga enorme de aprendizado para os nossos dia a dia. Sacudir a poeira dos pés, primeiro, na prática judaica, né, simbolizava essa separação de tudo que é impuro, que é profano. Jesus instruiu seus discípulos, a fazerem isso em um sinal de que haviam feito tudo o que era possível e que compartilhar o evangelho e que era hora de seguir em frente. Olha, se as pessoas não querem te dar ouvidos, segue em frente, toca o barco, a jornada continua, mesmo que aquelas pessoas não estejam prontas para lhe ouvir naquela condição. A gente não pode se prender a isso, né? Outra, assim, se alguém não recebe as palavras, não receber essas palavras dos discípulos, isso significa que elas não estão abertas ou não estão prontas para o evangelho. Mas chegará um momento em que isso vai se dar. Cada um de nós tem seu próprio tempo. Os discípulos deveriam se comportar como humildes e respeitosos, sem julgar e condenar quaisquer que sejam as pessoas. Por isso que eu disse no início, que às vezes a gente fica tentando julgar a crença do outro para explicar as nossas crenças. Ou seja, tudo isso é limitador, porque nós também somos apegados à nossa e colocar nossas vidas, lembrando que todos nós estamos na mesma viagem, nessa jornada, não só os apóstolos, mas todos nós da jornada da nossa evolução, com amor, com humildade. Então nós temos que saber lidar com a rejeição do outro e ainda assim permanecer com a nossa fé, independente de alguns indivíduos estar ou não prontos para isso. Em resumo, essa orientação rejeições que tivemos ao longo da nossa vida, como lidar com a rejeição de todos os outros que não nos dão ouvido e que isso também não possa inflar o nosso ego por acreditarmos que somos superiores a quaisquer outras pessoas porque não somos. A lição do Cristo é sobre deixar para trás o que não serve para essa nossa missão, para o nosso crescimento pessoal. Antes de que Deus sempre nos guiará quando a gente leva só o que é necessário ser levado. Né? A gente não pode se esfriar com a colocação do outro.
muitas das vezes joga um banho de água fria na gente, né? A gente não pode deixar que a gente esfrie por isso. Até lembrei de uma coisa, certa vez eu vi uma coisa, acho que talvez seja, tem conexão com o que eu estou dizendo aqui agora, de que, eu não sei se vou lembrar, mas é mais ou menos uma frase assim, de que o café, ele não esfria. O café não esfria, ele acaba perdendo calor, ele perde energia para o ambiente, mas o café não esfria. E às vezes a gente é café, só que a gente não esfria, a gente perde energia para o ambiente. Às vezes a gente chega num lugar cheio de energia e de repente nossa energia baixa. Aquelas pessoas não estão preparadas para o que a gente tem a dizer. Às vezes a gente esfria, mas isso é temporário, porque a gente transborda a nossa energia para o outro, a gente dá de nós para o outro e às vezes essa energia não volta para nós mesmos. Mas isso não é fator impeditivo para que possamos esquentar muitos outros corações. Porque tem muitos indivíduos, aliás, a maioria, ávidos por qualquer tipo de semeadura que a gente pode fazer na prática do bem, conforme Jesus nos ensina. Mas a gente tem que se desapegar, ajudar e esquecer. Bater a poeira dos pés. Quem você ajudou, ajudou. Deixa para trás. E o que interessa agora é o próximo. E se alguém não estiver pronto para te receber, deixa para trás também. Chegará algum momento em que essa pessoa estará pronta para desfazer da sua própria poeira, das suas sujeiras, do peso que ela carrega, para poder então evoluir. Quero encerrar esse meu tempo resgatando um poema que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje. É um poema de Osório Paz e acho que tem uma colocação muito clara, de fato, com esse aspecto de ajudar o outro sem olhar para trás e sacudir a poeira depois de ter feito o trabalho. E o texto diz o seguinte, de novo a minha colinha. Para quem quiser pesquisar, tá? O nome do texto é O Lema da Vida. E começa assim. Um dia, perguntei ao sol, que fazes para fugir no eterno alvorecer? Para fulgir no eterno alvorecer? O astro divino respondeu brilhando. Ajudar e esquecer. Interroguei a árvore. Que fazes para florir, amar e frutecer? Ela, embora ferida, falou calma. Ajudar e esquecer. Interpelei depois ao pão. Que fazes para ser vida e bênção no dever? O pão amigo acrescentou. Sereno. Ajudar e esquecer. E disse a fonte límpida: que fazes para dar-te a renúncia por prazer? Atada ao solo, resumiu cantando: ajudar e esquecer. A própria terra consultei: que fazes para tudo alentar e refazer? Maternalmente, replicou bondosa: ajudar e esquecer. Alma, se aspiras à ascensão sublime, na luz do amor, sem nunca esmorecer, guarda o lema da vida em toda parte: ajudar e esquecer. Quem tiver interesse, essa é uma psicografia de Valdo Vieira e está lá em Antologia dos Imortais, autores diversos, essa é a segunda parte. Com isso, então, quero encerrar minha fala para que lembremos-nos de ajudar e esquecer, que possamos sacudir a poeira dos nossos pés, que possamos seguir a nossa jornada sem peso algum que nos atrapalhe a seguir onde Jesus espera que cheguemos, ao amor que Deus espera de nós. Para isso não há outro caminho de nos despirmos de tudo aquilo que nos atrapalha a chegar onde precisamos chegar. Mas cedo ou mais tarde chegaremos lá. Alguns mais rápidos, outros menos. Alguns nesse planeta em transformação, alguns em outros planetas. Mas o fato é que todos nós teremos o mesmo destino. O amor que tanto Deus entrega em nós. Mas a caminhada fica mais rápida se a gente ajudar e esquecer. E tirar o pó dos nossos pés. Muito obrigado pela oportunidade. Me coloco à disposição. Estou aberto aqui a perguntas, comentários. Enfim, vamos ver o que a gente pode tirar desse ensinamento de hoje. Eduardo, muito obrigada por essa faceta que você nos mostra
Os ensinamentos do mestre têm exatamente isso, né? Essa dimensão, essa forma de você, a cada momento, tirar um olhar e aprender de novo, né? Ele tinha isso de nos mostrar com uma passagem. Hoje a gente pode e consegue fazer esse espectro de visão. E essa coisa de tirar o pó das sandálias, como a gente tem dificuldade de se desprender das nossas raízes, do nosso preconceito, da nossa forma de achar que a nossa forma de enxergar o mundo é melhor que a do outro, né? E aí, uma das coisas que você falou ali, que eu me lembro, que a gente percebe muito facilmente quando a pessoa descobre a doutrina e se encanta com a doutrina, acha que tem que sair pregando e convencendo todo mundo. E muitas vezes ela passa a ser desacreditada exatamente por essa ânsia de querer mostrar o seu lado para os outros e nem sempre é bem acolhido. Não é assim. Cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua sandália para tirar poeira, para sacudir. Eu gostei muito do que você nos mostra ali. E o seu exemplo de querer entregar alguma coisa que você achava que seria valorosa para uma pessoa e ela não quis recepcionar, a gente compreender que o outro tem o seu olhar, a visão, a faceta que ele está é outra, né? E a gente precisa perguntar o que que a pessoa quer. E aí volta para o ensinamento do mestre, né? Quando ele é tocado, ele diz: "O que queres que eu faça por ti?" Ele não veio dizer: "Ah, vou lhe curar." Não, ele ouvia: "O que queres que eu faça por ti?" Então, quando a gente ajuda, se dispõe a ajudar o outro, a gente precisa perguntar o que que eles querem. Esses tempos agora, eu estava escutando uma palestra, né, que essa tecnologia nos oferece ouvir pessoas de toda sorte, de todas as distâncias. E eu não me lembro o nome dele, mas era um dos coordenadores da FEB, e ele chamando a atenção para nós, nas casas espíritas, nós já não estamos num mundo onde que realmente a cesta básica é o fundamental, ela ajuda. Mas a nossa população hoje é mais fácil encontrar isso. As casas espíritas hoje também precisam se empenhar em ajudar no acesso aos benefícios, no acesso à tecnologia, no acesso a informações que o próprio governo oferece e essas pessoas se tornam alijadas por não ter acesso. Né? Então, esse tirar a poeira e pensar que cada um tem o seu trajeto, a sua caminhada e junta as suas, os seus resquícios, as suas rotinas, o seu traçado, né? Eu agradeço muito por você ter nos ofertado essa visão, essa reflexão, porque quando eu vi o tema aqui, suscetibilidade e desajuste, eu fiquei pensando, poxa, é um tema bem amplo e tu traz para nós uma visão de como nós precisamos fazer ajustes em razão da nossa visão, do nosso foco ser muito centrado nos nossos posicionamentos. Bom, assim, se a gente for dialogar sobre esse tema, nós vamos muito além do que nós temos de tempo e do projetado pela casa na noite de hoje. Então, eu vou devolver a palavra para você fazer mais os seus comentários e, na sequência, você fazer para nós a oração de encerramento da noite de hoje. Tudo bem? Com a Tudo bem. nossa gratidão, claro. Tá bom, obrigado. Bom, só para complementar que, de fato, você está certa quando a gente diz que de um único versículo, olha a riqueza que conseguimos extrair para um encontro como o de hoje, né? Agora, perceba que a passagem como um todo, ela está tratando de 44 versículos. Toda a passagem. Nós tiramos um dos 44 para poder trabalhar aqui.
Quanta riqueza, quanta coisa a gente consegue extrair em uma única página de um livro como esse. Agora imagina, de outra forma, né, quando Cristo orienta seus apóstolos a deixar tudo para trás, para segui-lo, e que ele orienta então que somente a vestimenta e a sandália, e a coragem desses homens há 2000 anos atrás, sem qualquer garantia de alimento, sem qualquer garantia de que estadia eles teriam, apenas confiando em Jesus, isso é uma prova de fé absurda. Muita gente acredita que fé é o mesmo que acreditar. Não, a origem da palavra fé, se a gente pegar a etimologia da palavra, tem muito mais conexão com, não é com acreditar, é com confiar. A origem da palavra é confiar, confiança. Porque imagine, abrir mão de tudo para seguir alguém é uma entrega muito grande, é uma confiança muito grande. Algo que ainda estamos distantes de conseguir. Se hoje o Cristo estivesse aqui, de novo, conversando para a gente pelo Instagram, calça jeans, uma camiseta branca, falando gírias talvez, e nos convidasse a abrir mão de tudo para segui-lo, quantos de nós faria isso, passados 2000 anos de evolução? Eu sou um dos que não seguiria. Humildemente, eu digo isso. Não teria coragem do meu desapego. E o texto fala de desapego. Eu tenho vários. Eu, como ser em evolução, como todos nós estamos encarnados aqui, porque todos somos, eu não conseguiria me desapegar de uma série de coisas. Então, olha quanto ainda temos que evoluir e olha o quanto aqueles 12 homens, há 2000 anos atrás, foram exemplares em aceitar o convite do Cristo. Mas o Cristo ele nos pede, em uma dimensão menor, que possamos fazer algo semelhante no dia a dia, nos desprender de coisas que não nos levam na nossa trajetória e nem precisamos abrir mão de casa, de carro, de roupa, de família, de posse, de dinheiro, Não, é muito menos do que ele pede e ainda assim a gente tem dificuldade. Quanto caminho ainda a evoluir? Já se passaram 2000 anos. Quantos mil anos a mais precisaremos para chegar ao nível daqueles 12 homens? Ainda há muito caminho para seguir. Então vamos sacudir a poeira dos pés. Muito bem. Verdade. Passemos então para a oração? Exatamente. Agradecendo a espiritualidade que se faz presente, focando que nós hoje, na casa, o dia de hoje é dedicado à cura. Então, nós chamamos essa prece de encerramento de irradiação. Ok. Vamos, convido você a cerrar os olhos e fazer uma breve respiração profunda e buscar a conexão com Cristo. Vamos senti-lo em nós mesmos, sentir o amor dele em nossa alma. Senhor Cristo, Mestre misericordioso, dai-nos, Senhor, segundo os ensinamentos do Evangelho, a paz, a sabedoria e o amor necessário para trilhar o caminho que o Senhor espera de nós. Senhor Jesus, da semeadura das suas palavras, do contexto das suas ações, dos provérbios na história do Cristo, por todas as facilidades que Ele nos apresentou até hoje, peço, Senhor, que nos guie pelo caminho do bem, na seara do amor, que possamos ser condutores da palavra do Cristo, ainda que encontremos obstáculos e pessoas que ainda não estão prontas para recebê-las. E quando isso ocorrer, que possamos bater as sandálias e deixar a poeira para trás, bem como todo e qualquer peso, qualquer grão que nos atrapalhe na nossa evolução divina. Senhor Jesus Cristo, mostra-nos o caminho, dai-nos, como deu aos apóstolos, todos os recursos necessários para a evolução do nosso espírito. Senhor Deus, Pai Criador, abençoa-nos
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, Eduardo. E assim, é verdade, dificilmente a gente ainda aceita e se desprende para um convite. Que a nossa semana seja de reflexão, para pensarmos e nos prepararmos para a hora que o convite chegar para nós, a gente poder estar melhor para aceitar. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que todos que estiveram conosco recebam o nosso carinho, o nosso amor no coração. Até a próxima. Até mais. Tchau.